Aqui, um sermão bem conhecido sobre os dois discípulos que caminhavam para Emaús. E eu gostaria de contextualizar, porque eram dois discípulos que seguiam Jesus e eles estavam voltando para sua casa, que era em Emaús. Mas o que estava acontecendo para eles voltarem para Emaús? O contexto é a morte de Jesus, porque Jesus havia sido entregue para ser crucificado e morto. E justamente neste dia era o terceiro dia, o dia que Jesus prometeu ressuscitar. E nesse mesmo dia, Maria e outras mulheres fizeram um propósito em seu coração e fizeram planos. E quais eram esses planos? Vamos ir lá até o túmulo de Jesus e vamos ungir o corpo do nosso mestre. E era um bom propósito, você não acha que elas tinham boas intenções? Elas colocaram no seu coração, vamos lá, porque enquanto ele estava vivo nós estávamos com ele, mas quando ele morreu ainda vamos permanecer com ele. E elas prepararam óleos para ungir o corpo de Jesus e foram lá. Só que chegando lá, elas só viram a pedra removida e acharam aquilo lá estranho, porque Jesus já não estava mais lá. Só viram dois anjos que apareceram a elas e disseram assim, olha, por que procura entre os mortos quem está vivo? E aí o anjo disse assim, olha, lembra-te do que ele falou, que era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos líderes religiosos, que ele fosse crucificado, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. O que eu vejo aqui? Eu vejo mulheres que fizeram planos e as suas intenções eram boas, só que elas não levaram em consideração uma coisa. O que, Jéssica? A promessa, o propósito de Deus. A intenção era boa, os planos também, mas não se lembraram da promessa. Há momentos na nossa vida que nós fazemos planos e que nós achamos que os nossos planos são os planos de Deus, mas não são. A gente faz planos que acha que são os caminhos do Senhor, mas não são. E aí essas mulheres vão até o túmulo e não encontram. O que elas têm? Os seus planos frustrados. Nós somos jovens, ainda temos uma vida inteira pela frente. A gente olha para o nosso futuro e a gente começa a planejar porque é o certo. E a gente fala para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de nós? E a gente fala, Deus, qual faculdade eu tenho que fazer? Pai, e o meu trabalho, como é que vai fazer? Senhor, e um casamento? Quais são os seus planos? Deus está perguntando para você. Aleluia! Mas Deus está dizendo, os meus planos para você serão maiores do que você pode imaginar. Essas mulheres chegaram até o túmulo de Jesus, mas não viram Jesus. Sabe o que elas tiveram? Os seus planos frustrados. Muitas das vezes, com os nossos planos, nós iremos ser frustrados. Mas fica tranquilo, porque às vezes Deus permite os nossos planos serem frustrados só para Ele mostrar que os planos dele são maiores que os nossos. Só para Ele dizer, o meu plano é melhor que o seu. Segue agora os planos do Senhor para que no futuro você não seja frustrado pelos seus planos. Não, que se você chegar lá no futuro e os seus planos serem frustrados, Deus não vai fazer aquilo, a vontade dele na sua vida. Ele vai, mas é melhor obedecer agora. É melhor ser obediente agora. É melhor viver de princípio do que de milagre. É melhor viver de obediência do que de sacrifício. É melhor plantar obediência agora e lá na frente colher frutos doces da palavra do Senhor, do que plantar desobediência e plantar frutos amargos. É melhor ser obediente agora. O mundo diz assim, você é jovem, tem que curtir a vida. Eu vou aproveitar minha vida nos caminhos do Senhor. Eu sei que eu vou ser fiel ao meu Senhor e Ele será fiel a mim. É melhor ser fiel agora na juventude. É melhor lembrar do Senhor agora na juventude. Porque o Senhor vai cuidar de tudo para você. O Senhor vai cuidar da faculdade. O Senhor vai cuidar do casamento. O Senhor cuidará do trabalho. O Senhor cuidará da tua vida. É melhor ser obediente agora. Se essas mulheres tivessem lembrado da promessa do Senhor, elas não teriam feito planos qual não condiz com os planos de Deus.
Mas os anjos apareceram a ela e lembraram a ela que Jesus havia ressuscitado. E elas creram naquela mensagem. Tanto que elas foram correndo lá para contar para os discípulos de Jesus e disseram assim: é verdade que Jesus ressuscitou. Só que o testemunho das mulheres naquela época não era muito levado em consideração. Então os discípulos não acreditaram. Todos os discípulos, exceto 2. Primeiro, João. Só que o Evangelho de Lucas não nos dá detalhes que João foi. Porque Lucas, ele deu ênfase em Pedro. Então quando as mulheres dizem Jesus ressuscitou, João e Pedro vão até o túmulo. Só que Lucas só relata Pedro. Por quê? Você parou para pensar? Por que Lucas só relata Pedro? Por que Pedro foi um dos que acreditaram naquelas mulheres e foram até o túmulo de Jesus ver se realmente ele estava vivo? O que Pedro havia feito antes de Jesus morrer? O contexto aqui é a morte de Jesus. Para ele, Jesus estava morto. Eles estavam arrasados com isso, tristes, porque o mestre a qual eles seguiram 3 anos da vida deles havia morrido. E qual foi a última coisa que Pedro fez? Negou Jesus. E agora você imagina, você tem um familiar seu, alguém querido seu, e você briga com esta pessoa, você erra com esta pessoa, e antes mesmo de você poder pedir perdão a esta pessoa, essa pessoa morre. Era isso que Pedro estava sofrendo. Pedro passou 3 anos da vida dele dizendo: Senhor, Tu és o Cristo. Senhor, eu estou contigo. Eu não vou deixar você morrer. Senhor, eu estou contigo. E aí, quando menos ele espera, ele nega Cristo. A palavra de Deus diz que Pedro chorou amargamente, porque ele havia negado o seu Senhor. Você imagina Pedro pensando: o meu Senhor morreu e eu não tive tempo nem de poder pedir perdão a ele. Mas quando aquelas mulheres chegaram com a notícia que ele havia ressuscitado, Pedro saiu correndo para ver se era verdade. Talvez no caminho Pedro pensou: se ele estiver vivo, eu vou poder pedir perdão ao meu Senhor. Se ele estiver vivo, ainda dá tempo de pedir perdão. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Jesus está vivo, como foi cantado aqui esta noite. Ele está vivo, ainda dá tempo de pedir perdão a Ele. Não é tarde demais para você. Você não está perdido ainda dá tempo de pedir perdão. Corre para pedir perdão ao Pai. Que aquele que confessar os seus pecados, Ele será fiel para perdoar, gente. Tem que confessar o pecado para Ele perdoar. E esse era o contexto. Eles estavam no caminho de Emaús. Havia acontecido estas coisas já neste dia. E 2 discípulos de Jesus estavam caminhando para Emaús. Só que eles estavam caminhando tristes. Por que eles estavam em Jerusalém? Eles estavam em Jerusalém tanto por causa da festa, como porque eles seguiam Jesus. Só que Jesus havia morrido, então não havia mais sentido para eles permanecer em Jerusalém. Então eles estavam voltando para Emaús, para a sua vida de antigamente. Não há mais sentido estar aqui em Jerusalém, eles estão mortos, vamos voltar para Emaús. Talvez foi o que eles pensaram. Tristes, caminhando e conversando entre si o que havia acontecido. Só que Jesus apareceu a eles. Aleluia, Deus! E no caminho, enquanto eles estavam conversando, Jesus começou a caminhar com eles. Só que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Jesus estava com eles, mas eles não estavam reconhecendo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes as dores deste mundo e os sofrimentos nos sufocarão a um ponto de nós não vamos conseguir enxergar Jesus nas circunstâncias que a gente vai enfrentar. Às vezes as dores irão nos sufocar e nos cegar, onde nós iremos perguntar: Deus, por quê? Eu não estou entendendo por quê. Será que foi Deus mesmo? O que está acontecendo, Pai? Era o que esses discípulos estavam enfrentando. Por que Deus permitiu a morte do seu profeta? Por que Deus permitiu a morte de Jesus? A única coisa que Ele fez foi curar doentes. Ele não foi injusto. Mesmo assim, Ele foi crucificado. Por que, Deus? E tristes estavam caminhando e Jesus começa a caminhar com eles e Jesus pergunta assim: olha, que tanto vocês conversam aí?
por que estão tristes? Olha o que Jesus pergunta. Por que vocês estão tristes? Aleluia! Posso falar uma coisa? Jovem também sofre. Jovem também tem problema. Só que é menosprezado. Aí os outros dizem assim, mas por que está com depressão? Por que está ansioso? O que está passando? Você é jovem, não tem o porquê estar triste. Mas Jesus não é assim. Ele pergunta para você, está triste por quê, meu filho? Por que está caminhando triste assim? Por que está desanimando? Jesus está dizendo, eu me preocupo com você. Fala para mim o que está acontecendo com você. Fala para mim por que você já não é mais aquele jovem fervoroso que era antes. Fala para mim o que está te desanimando na minha casa. Fala comigo, meu filho. É o que Deus está dizendo para você. Eu quero ouvir da sua boca. Você acha que Jesus não sabia o que eles estavam passando? Jesus sabia, mas ele queria ouvir da boca deles o que está acontecendo com você. O que você mudou. Fala para mim, eu quero ouvir de você. Ora a mim e diz quais são os seus problemas. Lança a mim as tuas ansiedades e eu cuidarei de ti. Pode chorar se for preciso, mas eu quero que você abra o seu coração para mim. Jesus se preocupa com você, com as suas preocupações, por mais que muitos possam desprezar elas. Jesus está dizendo, eu me preocupo, pode chorar, pode falar comigo. Aleluia. Não importa se muitos estão dizendo, não, mas não está acontecendo nada com você, está chorando por quê? Jesus está dizendo, fala para mim, eu quero consolar você. Eu quero cuidar do teu coração e da sua vida. E aí Jesus pergunta para aqueles discípulos, por que estão caminhando tristes? E Cleopas diz assim, você por acaso é peregrino? Que não sabe do que ha acontecido aqui nos últimos dias? É que Jesus, o Nazareno, um grande profeta aos olhos de Deus e do povo, foi entregue nas mãos dos líderes religiosos e foi crucificado. E aí eles dizem assim, olha, e nós tínhamos esperança que ele fosse aquele que iria remir Israel. Mas contudo, hoje já é o terceiro dia. Algumas mulheres foram lá no túmulo e disseram assim, olha, ele havia ressuscitado, alguns homens foram lá ver se era verdade, mas não viram ele. Olha o que esses discípulos estavam falando para Jesus. É que nós colocamos todas as nossas esperanças nele, mas já é o terceiro dia que ele está morto. A palavra do Senhor diz assim, olha, que aquele que coloca as suas esperanças em Deus, este jamais ficará desiludido. Só que tem um porém aqui, porque esses discípulos haviam colocado todas as suas esperanças em Cristo e estavam caminhando para Emaús, desiludidos, desanimados, sem esperança, frustrados, decepcionados, entristecidos. O que há de errado aqui então, Jéssica? Eles não confiaram? Confiaram. Só que o que eles falavam? Tínhamos esperança que ele fosse remir Israel. É que eles tinham a ideia ainda que Jesus iria vir como um Messias político e militar. Só que Jesus só vai vir como um Messias político e militar depois. Agora aqui, ele veio não para livrar eles da escravidão de Roma, mas para livrar eles da escravidão do pecado. Só que eles não haviam entendido isso. Eles colocaram as suas esperanças em Jesus, sim, mas num Jesus material. No Jesus materialista, no Jesus o qual daria poder a eles, Jesus ao qual daria dinheiro a eles, mas não colocaram no Jesus ao qual daria eternidade a eles. É por isso que estavam caminhando frustrados. Há pessoas que colocam as suas esperanças, mas entenderam Cristo errado. Não adianta colocar as suas esperanças num Cristo ao qual não é o das Escrituras. Não adianta colocar as suas esperanças num Cristo o qual não é o que as Escrituras nos revelam. Um Jesus material, onde muitos dizem, vem para Jesus que tudo vai dar certo. Vem para Jesus que Jesus vai te dar isso. Vem para Jesus. Não haverá mais sofrimento. Aí quando vem para Jesus, percebe que não é nada disso. Aí percebe que sofre mais aqui do que lá antes. Aí desanima, fica frustrado e começa a caminhar para Emaús.
decepcionado. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, Jesus está dizendo para você: você não me entendeu. Por isso que está caminhando frustrado por causa das dores da vida. É preciso entender Cristo. Sabe o que Jesus disse depois disso? Jesus virou a eles e disse assim: olha, ó quão tolo vocês são, que não entenderam o que as Escrituras diziam a respeito do Cristo. Jesus dizendo, não sou eu, é Jesus dizendo, vocês são todos porque não entenderam. Aí Jesus diz assim, olha, era necessário que o Cristo sofresse estas coisas antes de subir para a glória. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, as dores deste mundo e os sofrimentos nem se compararão com a glória da eternidade. Nem se comparará. Deixa eu te dizer uma coisa, cristão não vive de passado, presente e futuro. Não vive não. Cristão vive de passado para lembrar o que Cristo fez por nós na cruz. Cristão vive de presente para não viver ansioso com o que vai vir amanhã, lançando as suas ansiedades ao Pai, confiando no Pai o pão de hoje. Mas cristão vive de eternidade, porque o futuro a gente não sabe o que espera. Pode vir dores, mas a eternidade nós temos certeza que será na glória com o Pai. Passaremos a eternidade inteira e ainda não será o suficiente para experimentarmos a glória de Deus. A glória de Deus é tão infinita que diante da eternidade inteira ainda não será o suficiente. É daqui para a eternidade. Aí sabe o que Jesus passou a fazer com eles? Jesus passou a explicar para eles as Escrituras Sagradas. Ah, como eu queria estar ali, só para ouvir Jesus falar dele. Aí Jesus começa a explicar para eles. E eu não sei qual foi as profecias messiânicas as quais Jesus mencionou, mas eu imagino quais sejam. Talvez Jesus pregou em Gênesis capítulo 3, que diz assim, olha, porque da semente da mulher, não é do homem, porque geralmente a semente vem do homem. Mas aqui Deus estava falando, porque da semente da mulher, ou seja, de um nascimento virginal, de uma virgem, virá um, a qual você, serpente, você, Satanás, ferirá o calcanhar, mas este te esmagaria a cabeça. Aí Jesus diz assim, olha, vocês olham para a cruz como se fosse derrota. Mas a cruz é Jesus esmagando a cabeça da serpente. É Jesus em vitória. Vocês olham para a cruz como se a morte estivesse vencendo Jesus, mas não, é Jesus vencendo a morte. E agora nós vamos poder dizer, morte, onde está a sua vitória? Porque Cristo venceu a morte por nós. Sabe por que Cristo morreu por nós? Ele levou sobre si os nossos pecados. A ira do Pai foi sobre ele. Ele morreu como um cordeiro de Deus em sacrifício, em expiação. E sabe por que ele ressuscitou? Porque ele venceu a morte. Jesus ressuscitando, ele estava vencendo a morte. E sabe por que eu e você iremos ressuscitar naquele grande dia? Porque assim como o nosso Senhor venceu a morte, nós também venceremos a morte com ele. Você entende isso? Que em Cristo nós somos mais que vitoriosos, porque naquele grande dia iremos vencer. E que Cristo não nos veio aqui para nos dar poder e nem dinheiro, mas veio aqui para nos dar aquilo que o dinheiro não poderia comprar, que é a eternidade, e que Ele abriu a porta para que nós pudéssemos entrar no céu, e que nós não conseguiríamos o céu nem pelas nossas boas obras. Ele disse, era necessário, porque nós não poderíamos conseguir a salvação por nós mesmos, mas Ele conseguiu por nós. Era necessário. Talvez Jesus também mencionou Isaías 53, que diz assim, olha, porque quando ele vê o que resultará a sua angústia, ou seja, quando ele vê o que resultará as suas dores, a sua humilhação, a sua dor, quando ele vê, ele ficará satisfeito. Quem é esse? É Jesus. O que está dizendo?
Quando Jesus vê aquilo que resultar a cruz, a sua dor, ele ficará satisfeito. E diz assim: porque ele levará o pecado de muitos, e Deus lhe dará as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Os valores do céu é diferente. É exaltado lá quem se humilha aqui. Não teve um homem nesta terra que se humilhou como Jesus. É por isso que ele é exaltado acima de todos os nomes. Porque não houve homem aqui na terra que se humilhou como ele. Não houve homem que morreu justamente como ele morreu. Porque ele levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. E Jesus começou a explicar para eles as Escrituras. E eles chegam em Emaús. E quando eles chegam em Emaús, Jesus faz como quem seguiria viagem. Só que eles ainda não haviam reconhecido Jesus. Eles não estavam reconhecendo Jesus. Aí Jesus faz como quem seguiria viagem. O que eles dizem? Fica conosco, porque já está tarde. Fica conosco, já está tarde. E aí Jesus fica. E eles entram, vão comer. E Jesus pega o pão, abençoa o pão, parte o pão. E é no partir do pão, naquele exato momento, que eles reconhecem Jesus. E Jesus, no mesmo instante, desaparece. Quando eles reconhecem Jesus, ele desaparece. O que havia acontecido no caminho mesmo? Eles não haviam entendido Jesus e não estavam reconhecendo Jesus. Mas quando eles começaram a entender quem era Jesus... Aleluia! Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você entende verdadeiramente quem é Jesus, quando você convida Jesus para entrar e passa a ter comunhão com Ele, Jesus já não tem mais necessidade de ver fora de você. Ele passa a viver dentro. Aleluia! Jesus desapareceu porque começou a viver dentro agora. Não tem mais necessidade de viver fora, eu vivo dentro. Todos os dias até a consumação dos séculos eu estou com você. É promessa, a gente pode confiar. É promessa de Deus todos os dias. E eles viram um para o outro e dizem assim: olha, não ardia em nós o nosso coração quando no caminho ele nos explicava as Escrituras? Não ardia em nós o nosso coração. Por que estava ardendo o coração deles? Porque eles estavam caminhando para Emaús sem esperança, desiludidos, achando que Cristo estava morto. Mas aí Jesus veio com uma mensagem diferente, com a mensagem de um Jesus na cruz vitorioso, com a mensagem de um cordeiro vitorioso. E quando eles veem isso, Jesus devolve a esperança para o coração deles. Talvez você tenha colocado as suas esperanças nas coisas deste mundo e esteja aqui desiludido, desanimado, porque as coisas deste mundo são passageiras e acabam uma hora. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você colocar as suas esperanças em Jesus, você jamais ficará desiludido, porque as promessas dele são as nossas esperanças. As promessas do Senhor na sua vida, jovem, é a nossa esperança. É daqui para a eternidade, nós podemos confiar. Não ardia em nós o nosso coração. E naquele momento, quando eles reconhecem Jesus, imediatamente eles se levantam e voltam para Jerusalém. O que eles haviam dito para Jesus? Fica conosco, porque já está tarde. Mas naquele dia, ainda mais tarde, eles voltaram para Jerusalém. Não está tarde para voltar para Jerusalém. Não está tarde para voltar para Jerusalém. Talvez você esteja aqui falando: meu Deus, já não tem mais jeito para mim. Eu já tentei de todas as formas e não deu certo. E Deus está dizendo: não, está tarde para voltar. É tempo de voltar agora. Ainda dá tempo de voltar para os caminhos do Pai. Aleluia. Não está tarde. Aleluia, Jesus. Quando eles chegaram lá, eles vão com uma mensagem que Cristo havia ressuscitado.
E eles chegam até os discípulos e dizem assim: olha, é verdade que Jesus ressuscitou. E ele apareceu a Pedro. Por quê que Lucas dá ênfase nesse ele apareceu a Pedro? Você lembra no começo quando eu disse que Pedro havia negado Jesus? Que Pedro estava arrasado, chorando amargamente, arrependido? E aí Pedro foi um dos dois que foram lá no túmulo para ver se realmente Jesus estava vivo. Você lembra? Deixa eu te dizer uma coisa. Esta parte é a única nos evangelhos que nos revela que Jesus apareceu a Pedro. A gente só vai encontrar outra coisa que diz em relação a isso em Coríntios, onde Paulo diz assim: porque Jesus apareceu a Pedro. Mas a gente não encontra em evangelho nenhum e nem em Atos, e nem mesmo nas cartas às quais Pedro escreveu, detalhes sobre essa aparição de Jesus a Pedro. A gente não encontra Pedro dizendo, a gente não encontra nenhum dos escritores dizendo como que foi essa aparição de Jesus a Pedro. Por quê? Porque era algo entre Jesus e Pedro. Ninguém precisava saber. Há momentos na nossa vida que vai ser você e Jesus. Ninguém vai precisar saber. Não vai precisar postar, não vai precisar contar para ninguém. É você e Jesus. Ele vai tratar com você. É no particular entre você e Jesus. Contar para amigo não vai adiantar. Reclamar com os pais não vai adiantar. É entre você e Jesus, e você sabe disso. Jesus quer tratar com você esta noite. Eu já estou terminando. Com a permissão do pastor, coloque-se de pé, por favor. Queria convidar você aqui esta noite, que está afastado de Jerusalém. Afastado dos caminhos do Senhor. E assim como os discípulos estão pensando, é tarde demais. E Jesus está dizendo, não é tarde para voltar para Jerusalém. Sabe por quê? Sabe qual que é a diferença entre Jerusalém e Emaús? É que em Jerusalém também tem sofrimento. Como Emaús, mas em Jerusalém tem promessa. O que Jesus disse? Permanecei em Jerusalém, para que no alto serás revestidos de poder. Em Jerusalém tem sofrimento, mas em Jerusalém também tem consolo. E quão valioso é para nós o consolo do Pai. Só sabe o valor do consolo quem um dia clamou por Ele, quem um dia chorou por Ele e disse, Senhor, pelo amor de Deus, me consola diante dessa dor. Só sabe o valor do consolo quem um dia chorou. Em Jerusalém tem desânimo? Também tem. Talvez você esteja caminhando desanimado, mas Jesus está dizendo, também tem renovo em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, porque em Jerusalém tem promessa, tem renovo e tem revestimento de poder. Se você está pensando em desistir, Jesus está dizendo, não desiste agora, permanece mais um pouco em Jerusalém. E se você está afastado dele, está dizendo, volta agora. É tempo de voltar. Eu gostaria de orar para entregar para o pastor e ele irá continuar aqui. Meu Deus, a tua palavra foi entregue, Pai. Eu não sei o que está passando no coração dos meus irmãos.